Gans segue grandão em direção ao desconhecido, enquanto Doutora Aditya descobre um segredo para salvar Honey, e Aimee encontra um novo sentido na vida, repleto de possibilidades e novos começos. No segundo episódio de Sweet Daughter, somos apresentados a uma mulher chamada Aimee, que era terapeuta antes do surto de vírus. Ela ficou trancada em seu escritório por várias semanas durante o surto. Até que um dia, decide sair pela primeira vez após muito tempo. Lá fora, ela encontra tudo abandonado e as ruas desertas. De repente, ela avista uma manada de elefantes caminhando em sua direção. Aimee, cansada da rotina monótona, sente-se viva novamente pela primeira vez em anos. Ela visita um zoológico nas proximidades e finalmente encontra algo que a faz feliz. Aimee começa a cuidar dos animais e a cultivar sua própria comida. Enquanto isso, Gans segue grandão, mesmo depois de ter sido instruído a voltar para casa repetidamente. O homem tenta se livrar do menino diversas vezes, mas não consegue. À noite, ele para descansar e come comida enlatada. Gans observa por trás do arbusto, e grandão percebe que Gans está observando. O homem chama Gans e lhe oferece um pouco de comida. Em seguida, ele dorme. Enquanto está dormindo, Gans vê que a bolsa de grandão está cheia de comida enlatada. Ele come tudo, incluindo os remédios que grandão necessita desesperadamente. Quando o grandão acorda na manhã seguinte, ele fica irritado com o menino e pede que ele volte imediatamente para casa. Gans, no entanto, oferece-se para ajudar o homem a coletar mais comida usando seu faro. Ele então mostra a grandão um centro de visitantes nas proximidades. O homem o instrui a entrar na casa para roubar comida enquanto ele fica de guarda do lado de fora. Gans relutantemente entra e fica fascinado ao ver coisas modernas que nunca tinha visto antes. No entanto, ele fica horrorizado ao perceber a cabeça de um veado montada na parede. Ele tenta fugir, mas acaba caindo em uma armadilha. Um menino encontra Gans e rapidamente chama seus pais. Os três observam Gans com admiração enquanto ele pede para deixarem sua cabeça em paz. Na cena seguinte, vemos a família de 3 pessoas oferecendo ao homem e a Gans uma refeição. Eles usam máscaras para se protegerem no caso de estarem infectados pelo vírus. Acontece que a família havia deixado a cidade quando o surto ocorreu, e desde então tiveram poucos encontros com outras pessoas. O homem explica a eles que o vírus ainda está lá fora e que algumas pessoas ainda o têm, mas não é tão disseminado como antes, pois as pessoas vivem isoladas umas das outras. Ele acrescenta que, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, o vírus não é transmitido por animais ou híbridos. O filho do casal tem 11 anos, e foi uma das últimas crianças humanas a nascer antes do surto. Um menino chamado Hans tenta tocar os chifres de Gans, mas é impedido por sua mãe. Gans então mostra a eles uma foto de sua mãe, e pergunta se eles a conhecem. A mãe da família diz que não a conhece. Ela permite que ele e Hans brinquem juntos, depois de confirmar que Gans não morde. Os meninos logo se tornam amigos, e a mãe os observa encantada enquanto brincam. Ao mesmo tempo, o pai conversa com Grandão e o reconhece como um famoso jogador de futebol chamado Tommy Jepper. Tommy confirma que costumava ser um esportista antes do surto de vírus. Quando perguntado o que ele quer da família, Tommy responde que ele só quer um pouco de comida e um lugar para passar a noite. Após livre e espontânea pressão, a família decide ajudar ele e Gans por vontade própria. Gans ouve música pela primeira vez, e a mãe da família descobre que Tommy é um caçador de híbridos. Em outro lugar, o médico que vimos no início da série, Aditya Singh, ainda vive com sua esposa, Honey. Ela tem sofrido com a doença desde o surto, mas está sobrevivendo com os medicamentos que uma colega de Aditya produz. Eles ainda moram em sua antiga casa, mas afastados da maioria das pessoas, saindo apenas quando necessário. Vemos o casal jogando Scrabble e lamentando a falta de internet. Nesse momento, o dedo de Honey começa a se mover involuntariamente, sugerindo que o efeito do medicamento está se esgotando. Aditya dá a ela outra dose, deixando apenas mais uma dose restante. Mais tarde naquele dia, ele visita sua amiga médica que fabrica os medicamentos. Lá, Aditya descobre que ela está no estágio final do câncer e não pode mais continuar a trabalhar. Blendis tem trabalhado incansavelmente para encontrar uma cura para o vírus ao longo dos anos, e não quer que seu trabalho seja desperdiçado. A médica dá a Aditya suas anotações, que incluem o procedimento para fazer os medicamentos de Honey. Ela se despede de Aditya, pedindo-lhe que continue a pesquisa. Aditya volta para casa com as anotações, e não parece muito feliz em ter recebido o trabalho. Honey acha que é ótimo porque agora Aditya pode salvá-la. Mas ao olhar as anotações da médica, ela fica chocada. Aditya afirma que o trabalho questionável de sua colega vai contra tudo em que ele acredita. De volta ao centro de visitantes, a mãe de Hans confronta Tommy sobre suas escolhas. Ela o acusa de matar pessoas, e Tommy responde que fez isso por sobrevivência.
Ela questiona quais são suas intenções em relação a Gus e a sua família. Tommy expressa o desejo de se livrar de Gus e pede à mãe para manter Gus junto com sua família, mas ela não responde. Mais tarde, a mãe coloca Gus e Ranch para dormir juntos. Gus fica triste ao ver a mãe de Ranch cuidando dele e sente um pouco de ciúme. A mãe olha para a foto de Biddy novamente e reconhece o fundo como Red Rocks. No entanto, Gus não consegue adormecer e sai do quarto e encontra Grandão prestes a sair da casa com todas as suas coisas. Enquanto conversam, alguns caçadores de híbridos se aproximam da casa e os alertam. Logo, a família acorda e descobre que os caçadores estão procurando por Gus. Eles estão dispostos a matar todos para pegar o menino. Tommy vê uma armadilha de urso montada na parede e a usa para atacar os caçadores. Ele mata a maioria deles, mas um deles consegue chegar perto de Gus. O caçador está prestes a atirar em Gus, mas é interrompido por um veado que aparece de repente atrás do menino. Distraído pelo veado, o caçador não percebe Tommy por trás e é atacado por ele. Agora, é o dia seguinte, e a família se desculpa com Tommy por não poderem manter Gus. Eles gostam da criança, mas a segurança da família é a sua primeira prioridade. Gus e Tommy finalmente partem para a cidade mais próxima após se despedirem. Na cena seguinte, voltamos ao passado, e vemos Aimee, a ex-terapeuta trabalhando em seu zoológico. De repente, ela ouve um barulho vindo do lado de fora e vai verificar. Surpreendida, Aimee encontra um pequeno bebê híbrido de humano com um porco do lado de fora da entrada. O episódio termina com Tommy e Gus partindo em uma jornada, que os levará a lugares além de sua imaginação. Todos os personagens estão destinados a se encontrar, e potencialmente, mudar o curso do mundo.